Portuguese side, English side. Yeah. So the rest will be in English on this side. Daquele lado vai ser tudo em inglês. Okay, you just sang that song, and I think it paints a wonderful picture of prayer in relationship with Father. Acho que aquela música dá-nos uma excelente imagem de relação com o Pai. The conference about prayer is now over. A conferência sobre a oração já terminou. I hope you're all more focused on prayer, all those that were there. Eu espero que todos aqueles que estiveram na conferência tenham focado mais na oração. And I hope it actually makes you do more praying. E que tenham se dedicado mais à oração. And as well as actually praying, I suggest that you may look up passages in the Bible or people praying or about prayer. E que também tenham se focado na Bíblia e lido passagens que existem na Bíblia sobre a oração. And just meditate on them and let the Holy Spirit speak to you individually. E que vamos então passar por isto e que o Espírito Santo possa falar com cada um de vocês individualmente. So today I'm going to continue looking at prayer. Hoje vou continuar a olhar para a oração. So as has already been said, Andrew said to see prayer as a conversation with a friend. Assim como o André também disse, para vermos a oração como uma conversa com um amigo. So are we a friend of God? Nós somos amigos de Deus. Do we try and obey His guide? Nós praticamos a obediência. Do we try and please Him with what we do? Nós tentamos agradá-lo naquilo que fazemos. Are we ourselves feeling connected into the vine and receiving our spiritual nourishment daily? Nós sentimos conectados à videira. I'll give you a test of friendship with God, simple test. Eu dou-vos um simples teste de amizade com Deus. Are we able to come freely before Him and share ourselves with Him? Sorry? Are we able to come freely before Him and just share with Him? Nós somos capazes de chegar livremente a Ele e partilhar. No need for any kind of build-up or preamble. Oh my God, you are killing me today. No build-up, no build-up. Não existe nada à frente, não existe nenhum tipo de edifício que nos impeça de chegar até Ele. Okay, so I'll give you some advice I heard from a pastor. It's very surprising advice. Vou-vos dar um conselho que ouvi de um pastor. When you come to prayer, quando chegas à oração, don't start talking to Father by confessing your sins. Não comeces a falar com o Pai confessando os teus pecados. It's not a great way to start a conversation, is Não it? é a melhor forma de começar uma conversa. Remember, you're coming to a friend. Lembra-te de chegares a um amigo. You have to confess your sins, but this is not the time. Tens de confessar os teus pecados, mas aquele não é o momento. So Jesus shared a number of stories about how to pray. Jesus partilhou inúmeras histórias sobre como orar. That's pray the Jesus way. A orar a maneira de Jesus. The one I would like to start with is about a man in need coming to a friend. A forma a qual eu gostaria de começar era uma pessoa em necessidade chegando-se a um amigo. Luke 11:5-8. Lucas capítulo 11, versículo 5 ao 8. And Jesus said to them, which of you shall have a friend and go to him at midnight and say to him, friend, lend me 3 loaves? For a friend of mine has come on his journey and have nothing to set before him. And he will answer from within and say, do not trouble me, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise up and give you. Jesus says, I say to you, though he will not rise and give because he is his friend, yet because of his persistence he will rise and give him as many as he needs. Então nos disse, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Amen. Amém.
The situation in that culture of not being able to feed a visitor Então, a situação naquela cultura de não ser capaz de alimentar um visitante was not just an embarrassment but a humiliation. não era somente uma vergonha, mas também uma humilhação. So we can see that this man had a real and urgent need. Então podemos ver que este homem tinha uma necessidade urgente. The guy was desperate. Ele estava desesperado. We can sum up Jesus' teaching here about prayer with 2 words. Então, de alguma forma, Jesus aqui fala-nos sobre a oração em 2 palavras. Well, use a few more. Ele usou, bem, ele na verdade usou algumas mais. Persistence, as Jesus said himself, A persistência, but also a holy boldness. mas também uma ousadia santa. This is a boldness that comes from familiarity, from friendship. Esta é a ousadia que vem da familiaridade, de amizade. The man knows if he keeps banging on the door and shouting, Ele conhece essa pessoa que bateu à porta e gritou. the friend would eventually respond. Um amigo eventualmente iria responder. And he had trust that he wouldn't lose this guy's friendship, E ele tinha confiança que não perderia a amizade desta pessoa. even for the great inconvenience of making him get out of bed. E mesmo pela grande inconveniência de pedir um bocado de pão. Jesus is actually teaching us this is how to pray. Isto é, na verdade, Jesus a ensinar-nos isto é como orar. This man feels safe with the relationship. Este homem sente confiança nesta relação. He can come to his friend Ele pode ir até o amigo dele and be shameless. e ser e não ter vergonha. His need is greater than his embarrassment or shame. A sua necessidade é muito maior do que a sua vergonha ou do que a sua embaraçado. Jesus is saying that's how we should pray as well. Jesus também aqui está a dizer como nós devemos orar. I think I've discovered this is the reason Jesus suggested in Matthew 6 Eu acredito que isto é a forma também que Jesus sugere em Mateus 6, when you talk to God, quando falas com Deus, go into a secret place where you can't be seen or heard. vai para um lugar secreto. And then you can shout and call out and keep calling out until you feel God answers. E lá podes gritar, podes clamar até que te sintas respondido. Jesus goes on in this passage and summarizes the verse and summarizes the story in verses 9 and 10. E Jesus continua em frente e sumariza esta história nos versículos 9 e 10. And keeps giving more encouragement to persist and keep on asking. E continua a dar mais encorajamento para continuarmos a pedir. Keep on seeking your answer. Sorry? Keep on seeking your answer. Continuem buscando a tua resposta, a vossa resposta. And keep on knocking on heaven's door. E continuem a bater nas portas do céu. That means something to the over 50s. Isso é algo para alguém, para quem tem acima dos 50. Verse 9. Verso 9. So I say to you, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be open. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. This is God's word to us. Isto é uma palavra para nós. This is his advice to us. Isto é um conselho para nós. The sense of the original Greek here is a persistent asking, seeking, knocking. O sentido desta palavra no grego é persistir, insistir, bater. Ask and keep on asking. A pedir, continuar a pedir. Knock and keep on knocking. Bater, continuar a bater. It's clear throughout the whole New Testament that we are encouraged to persist in prayer. É claro no Novo Testamento que somos encorajados a insistir na oração. Remember in Thessalonians a couple of weeks ago we looked at pray without ceasing. Lembra-se em Tessalonicenses, há umas semanas atrás, orar sem cessar. That doesn't mean pray as you walk up and down the street. It means pray and not give up. Não quer dizer que orar para cima e para baixo. É orar sem cessar. And pray and not give up until you hear from God. É orar sem cessar até ouvir de Deus. Pray persistently.
orar persistentemente, boldly, com ousadia, but still as talking to our friend and loving Father. assim como estivéssemos a falar com um amigo nosso. I think this is the most surprising part of this is about praying boldly or passionately. Assim que esta é a parte mais surpreendente de orar com apaixonadamente e com ousadia. Jacob is a great example of this in the Old Testament. Jacó é um grande exemplo disto no Velho Testamento. He wrestled with an angel all night. Ele lutou com um anjo durante toda a noite. He wouldn't let go. Ele não o deixava ir. He was even injured in the wrestling. Ele ficou aleijado durante essa luta. He demanded that God bless him. Ele exigiu que Deus o abençoasse. And after the wrestling finished, as dawn came, he was blessed and he got what he asked for. E até que essa luta terminou, ele recebeu aquilo pelo qual ele tinha pedido. We need to learn to pray with a determination that shows we know God as friend. Nós precisamos de orar com a determinação que mostre que Deus é nosso amigo. And that we're secure in our identity as sons and daughters. E que garanta a nossa identidade enquanto filhos e filhas. I believe God actually wants to encourage this passion to build our faith. E que Deus quer encorajar essa paixão que edifica a nossa fé. I got a bit passionate this week. Eu fiquei um bocadinho apaixonado esta semana. We were due to visit a hospital yet again. Nós tivemos que visitar o hospital outra vez. We have been visiting hospitals every Tuesday since. Nós temos visitado o hospital todas as terças. And we skipped one. E nós faltamos uma. So I prayed that morning that we will have 2 appointments in the same hospital on the same day. Então eu orei naquela manhã que nós teríamos duas consultas no mesmo hospital naquele mesmo dia. When we got there, sure enough, there was a person speaking perfect Portuguese. I understood every word. Então quando lá chegamos, havia uma pessoa a falar um português perfeito. Eu compreendi todas as palavras. He was Spanish. Ele é espanhol. That helped. O que ajudou bastante. But he said, yes, sure, you can start your treatment next week. No problem, we'll do the 2 today. E ele disse, ok, não há problema, podem começar o tratamento na próxima semana e hoje fazemos as 2 consultas. And then we went to the next nurse. Então a seguir passamos à próxima enfermeira, Spoke perfect English. que falava um inglês perfeito. And he said the opposite. No, I've got to make you an appointment for next week. Que disse, não é possível, tens que fazer a tua marcação para a próxima semana. I said, no, E eu disse, this week. não, esta semana. And yet another nurse appeared. Então outra enfermeira apareceu, And the other one, I won't say, but left. a outra não vou dizer, mas foi-se embora. And she said, right, we'll do it today. E ela disse, então porquê que não fazemos já hoje? Picks up the phone to the appropriate person. Agarra no telefone e liga para a pessoa indicada. You'll have to wait. I'll finish mine, then you're going to do it. Tenho que esperar que eu termine a minha e depois vocês vêm fazer. My prayers were answered. As minhas orações foram respondidas. So let's look at another seemingly strange story. Vamos então olhar para outra estranhamente similar, outra história similarmente estranha. Jesus, I wonder why Jesus wanted it in the Bible. Ver aquilo, o que é que Jesus queria na Bíblia. It's one of my favorite stories because it's strange. É uma das minhas histórias favoritas porque é realmente estranha. In Matthew 15. Em Mateus 15. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman came from that vicinity, came to him crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, send her away, for she keeps crying out after us. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. He replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Yes, it is, Lord, she said. Even the dogs eat the crumbs that fall from the rich master's table. 2 verses. Then Jesus said to her, Woman, you have great faith. Your request is granted. And the daughter was healed at that moment.
Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Amém? You don't really expect Jesus to treat people like that, do you? Não se espera que Jesus trate as pessoas dessa maneira, pois não? As we learned in Sunday school, gentle Jesus, meek and mild. E como aprendemos na escola bíblica dominical, sermos gentis, gentle, Meek and mild. gentis, I don't know, is that a saying? Yeah. Ok. É uma expressão inglesa que eu não sei traduzir. Gentle, meek and mild. Mary, can you help me? Ok, pois, até aí já percebi. Em português é que ninguém... ok. You're happy? Yeah. So Jesus starts by giving her the silent treatment, ignoring her. Então Jesus começou com o tratamento de silêncio, ignorando-a. Mary would tell me off if I did that. Sorry? Mary would tell me off if I ignored somebody. A Mary diria-me para eu desaparecer se eu ignorasse alguém. The disciples, seeing Jesus wasn't very interested, Então os discípulos viram que Jesus não estava muito interessado. sort of said, let's get rid of this nagging woman. Então eles disseram, então vamos nos ver livres desta mulher louca. Then Jesus answered, I've only come to the Jews. E Jesus disse, eu vim para os judeus. Where's it gone? I was sent only to the lost sheep of Israel. Jesus disse, eu vim somente para as ovelhas perdidas de Israel. Lord, help me, she cries out. E ela clamou, Senhor, ajuda-me. It's not right to take the children's bread and toss it to the dogs. E Jesus disse, não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. She gives a great argument, doesn't she? E isto era um excelente argumento, não era? Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Mas ela repostou com um argumento ainda melhor, que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. She was fixed on her target. She wanted her daughter healed. Ela estava fixada no seu objetivo. Ela queria a sua filha curada. And she kept going until she got it. E ela insistiu até que ela conseguiu, até que ela obtesse. Even Jesus prayed her for her great faith. Até Jesus congratulou-a pela sua grande fé. She had complete trust and confidence in Jesus and his power. Então ela tinha grande confiança em Jesus e no seu grande poder. She knew he could answer prayer. Ela sabia que Jesus podia responder às orações. She knew he could deliver her daughter. Ela sabia que Jesus podia curar a sua filha. And that was enough. E isso era o suficiente. So she kept going and going until she got the answer. Então ela continuou, insistiu até que ela teve a resposta. Now there are other parable and words encouraging persistence and boldness in the New Testament. Existem outras parábolas, histórias sobre insistência e ousadia no Novo Testamento. So why are they so necessary? Então por que elas são tão necessárias? What stops us human Christians being so impersistent? Is there such a word? Então o que é que nos faz nós, cristãos humanos, de sermos tão inconsistentes, imprecisos? Even when we keep saying the word, sometimes we've given up in our hearts. Mesmo quando nós continuamos a repetir a palavra, já desistimos nos nossos corações. We can come before God and pray. Nós podemos chegar diante de Deus e orar. We have much more right than this Canaanite woman. Nós temos muito mais
direis do que esta mulher cananeia. So what kills our confidence and persistence in Então, mas o prayer? que mata a nossa confiança e persistência? Probably Jesus would say a lack of faith. Talvez Jesus diria que é a falta de fé, But surely, like this woman, we believe God can answer our prayers. mas com certeza, tal como esta mulher, nós acreditamos que Deus pode responder às nossas orações. He created heaven and earth, so Ele- surely He can meet our need. Ele criou os céus e a terra, então com certeza Ele pode cumprir as nossas necessidades. Obviously, God cannot force other people to our will. Então, claramente Deus pode forçar outras, não pode. God can force or cannot? Cannot. Ok, Deus não pode forçar as outras pessoas para as nossas necessidades. God cannot make someone become a Christian. Deus não pode fazer alguém tornar-se cristão. God cannot make someone marry another. Deus não pode fazer alguém casar com outra pessoa. But if we're praying following Jesus' example, Mas se nós orarmos seguindo o exemplo de Jesus, or praying according to God's promises, ou orar de acordo com as promessas de Deus, we know He can do it. nós sabemos que podemos fazê-lo. So if we know, what stops us? Então, se nós sabemos isso, o que é que nos trava? Perhaps we feel we're not good enough. Talvez sentimos que não somos bons o suficiente. Well, the Canaanite woman definitely wasn't good enough, and Jesus told her so. Decididamente, a mulher cananeia não era boa o suficiente e Jesus disse-lhe isso mesmo. Perhaps we feel we don't have enough faith. Talvez sentimos que não temos fé suficiente. Perhaps we've wrong expectations Talvez temos expectativas erradas or wrong teaching. ou ensinamentos errados. You may have heard it said, pray once, have faith, and wait for the answer. Talvez alguns até orem quando tens fé e espera pela resposta. Pray- Once. Pray once, ora uma vez e espera pela resposta. And wait for the Yeah. answer. But- Alguns foram ensinados a ora uma vez e espera pela resposta, But it's not what we're reading, is it? mas não é isso que nós lemos. Let's look at 1 John 5:14 and 15. Vamos ver em 1 João 5, versículos 14 e 15. So, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know He hears us, whatever we ask, we know that we have what we asked of Him. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. This is John again, the same guy who wrote John 15. Isto é João mais uma vez. He's fairly convinced of his ground, Ele está realmente... He's very convinced of what, sorry? his teaching. Ele está convencido dos seus ensinamentos. This is the confidence we have. É esta a confiança que nós temos. This confidence is what comes from our abiding or remaining in Christ. Esta é a confiança que vem da nossa obediência e de nos mantermos em Cristo. If you remember Andrew's teaching, E se lembram do ensinamento do André? if we stay attached and in relationship to the vine, E se nós nos mantermos conectados e numa relação com a videira Jesus, a videira é Jesus, and we are being fed regularly on Jesus' words as our spiritual food, e nós estamos a ser alimentados regularmente nas palavras de Jesus, que é a nossa comida espiritual. and John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it will be done for you. Se vocês, John 15:7. se vocês se mantêm em mim e se vocês obedecerem e obedecerem as minhas palavras, tudo aquilo que vocês pedirem será feito por vós. Amen. Amém? We have faith in Jesus, yes? Nós temos fé em Jesus. Well, 1 or 2 anyway. Só 1 ou 2, ok? É que tem. But do we have faith in His Word? Mas nós temos fé na sua palavra. Do we look in the Bible and believe and have faith in all that's written there? Se nós olharmos para a Bíblia e temos fé em tudo aquilo que lá está escrito,
If we listen to all people's interpretations and ideas, it's so easy to get confused. Se nós ouvirmos e prestarmos atenção nas várias interpretações de diferentes pessoas, é muito fácil de ficarmos confusos. And when we get confused, we begin to doubt. E quando nós ficamos confusos, começamos a duvidar. Doubt is not good. E a dúvida não é bom. It's also easy to judge things in the Bible by our current experiences. E é muito fácil julgarmos as coisas da Bíblia através das nossas experiências, das próprias experiências. We have to look at what is written Nós temos de olhar para aquilo que está escrito. and look at it in many places to get the gist. Sorry? Look at it in many places to get full understanding. Ok, e olhar a essas mesmas escrituras em vários lugares para ter o pleno entendimento. You've listened to Andrew, you're now listening to me, Vocês ouviram o Andrew e agora também estão a ouvir o Les, but you don't have to just believe us. mas não têm só que crer, You don't have to reject us. mas também não têm que rejeitar. But I would suggest you go to your own Bible, Mas eu sugeria que fossem às vossas Bíblias study what we've been looking at, e estudassem aquilo que temos vindo a ler, listen to the Holy Spirit and ask Him to guide you. ouvir o Espírito Santo e pedir para que Ele te guie. Let Him confirm what He wants you to hear. Deixar que Ele confirme aquilo que Ele quer que tu ouças. If we believe in the Bible as God's Word to us, Se nós queremos na Bíblia, na Palavra de Deus para nós, then we believe in God's ability to carry out what is written there. então nós confiamos na sua habilidade para levar adiante aquilo que Ele pretende para nós. Now God can use our prayer needs to bring us into a closer relationship with Him. E Deus pode usar as nossas necessidades para nos levar próximos do relacionamento com Ele. God can use delays in prayer to bring us closer to Him and deepen our faith. Ele pode nos... Sorry? I lost. God can bring us closer to Him by delays. Ele pode nos trazer próximo deles através de delays, Delays através de atrasos in our answers to prayer. e através de respostas a orações. He can use it to deepen our faith. Ele pode usar as necessidades da nossa fé. And when we struggle in prayer, sometimes it highlights the weaknesses that we need to be dealing with. E quando nós temos dificuldades na oração, isso eleva outras coisas em nós. In each of these stories today, the focus is on persistence Então a história de hoje é o foco na persistência and boldness in prayer, e ousadia na oração, but the waiting time was short. mas o tempo de espera é pequeno. Elsewhere, Jesus spoke about trust and the benefits of waiting on God. Sorry. Elsewhere in the Bible, Em algum lado na Bíblia, Jesus spoke about the trust and benefits of waiting on God. em mais alguns lugares da Bíblia, Jesus fala sobre os benefícios de saber esperar em Deus. I think he needs a new battery. He's No, going down. I'll tell you what, I'm a kind of a person that gets distracted so easily. So the noise in the background is making me distracted. Okay, so we're going to look now to finish with a brief look at one of the practical reasons for the need and persistence in prayer. Vamos então olhar para as coisas práticas das necessidades da persistência na oração. Spiritual warfare. A batalha espiritual. The devil's going to do all he can to discourage us, to stop us from praying. O diabo vai fazer todas as coisas para nos desencorajar a manter-nos firmes na oração. Will your feeble prayers make a difference? Sorry? Will your feeble prayers make a difference? Your what? Sorry. Feeble. Feeble. Fraca. Okay. Fiável. A tua oração é fiável? Have you got enough faith to pray for a miracle? Tens fé suficiente para orar por um milagre? Often we can look back Regularmente nós podemos olhar para trás and recognize, why did I feel so depressed and doubt? e reconhecer porque é que eu me senti tão depressivo e tão mal. So as we know spiritual attacks happen, À medida que nós reconhecemos os ataques espirituais a acontecerem, we need to push forward nós precisamos de continuar a insistir and overrule our feelings e ultrapassar os nossos sentimentos with the truth that God hears us and answers. e na certeza de que Deus ouve-nos e responde-nos.
But there's a second spiritual battle taking place, Mas, unseen. mas existe uma segunda batalha espiritual a acontecer. There's a story in Daniel Existe uma história em Daniel, where Daniel receives a vision from God. onde Daniel recebe uma visão de Deus, In it, he's very upset by the future for his people. onde ele está muito chateado sobre o futuro do seu povo. And he prays to God for understanding. Ele ora a Deus por entendimento. Daniel is described as in mourning and is fasting and praying for 3 weeks Então, continuously. é descrito como Daniel que orava continuamente todas as manhãs e estava a jejuar continuamente por 3 semanas. Then an angel or messenger appears and comforts and strengthens Daniel. Então o anjo mensageiro aparece e conforta a Daniel. And he says in 10 verse 11, E ele diz no capítulo 10, Daniel, you are highly esteemed. Consider carefully the words I'm about to speak to you, and stand up, for I have been sent to you. And when he said this to me, I stood up trembling. This is because Daniel had already fallen over and fainted in shock and fright. Then he continued, do not be afraid, Daniel, since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before God, your words were heard. And I have come in response to them. But the prince of the spiritual Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me because I was detained there with the king of Persia. e ele disse, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que lhe vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então, Miguel, um dos principais supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. So this is almost as strange a story to us Western folk as the lady from Cana. Então, isto é uma história tão estranha para nós, pessoas do Ocidente, como era para aquela mulher cananeia. So we see Daniel had been upset by what would happen to his people. Então Daniel estava chateado com o que estava a acontecer com o seu povo. And he cried out to God for 3 weeks in prayer and fasting. E ele clamava a Deus em oração, em jejum e em oração por 3 semanas. God heard his prayers immediately. Então Deus ouviu as suas orações imediatamente. He answered immediately. E Deus respondeu imediatamente. But the enemy was doing his best to stop Daniel receiving the answer. Então, mas o inimigo estava a impedir que Daniel recebesse a sua resposta. It's a favorite Bible study to speculate what would have happened if he gave up on the 19th day. Então, o favorito da especulação dos estudos bíblicos é o que será que teria acontecido se Daniel tivesse desistido no segundo dia. But Daniel, he wasn't aiming for 21 days. He just continued praying and fasting until he had the answer. Então, mas Daniel não parou. Ele continuou a orar e a jejuar até que ele obteve a resposta. You've got to have an expectation the answer is coming. Tu não podes ter uma expectativa de que a resposta está a chegar. To pray that long. Para orar durante um certo período. The only problem was when the answer arrived. O único problema é que quando a resposta chega, Daniel was so shocked he just collapsed. é que o Daniel estava ficou tão chocado que ele colapsou. All I'm trying to say, we must not just look on delays to answers to prayer. Não, o que eu estou a querer dizer é que para que não nos foquemos em atrasos nas respostas de oração, Not to just think God is teaching us something here. não da forma que Deus nos está a querer ensinar algo disto, ou da forma que Deus nos quer ensinar algo disto, God's timing is different to ours. porque os tempos de Deus são diferentes dos nossos, And equally not because it's our lack of faith e claramente não é por causa da nossa falta de fé, or our feebleness. ou por causa da nossa fiabilidade. See, he's learning. But there's a spiritual
supernatural, spiritual battle taking Mas place. é por causa que existe uma batalha sobrenatural a acontecer. We need to realize that when God's asked us to persist and persevere in prayer, Então temos que perceber que quando Deus nos pede para nós nos mantermos em perseverança na oração, this is our part in the spiritual battle. então esta é a nossa parte na batalha espiritual. His part is to send the messenger. A parte dele é enviar o mensageiro. Our answers can be resisted by the devil. As nossas respostas podem ser, de certa forma, travadas pelo inimigo. And our perseverance in prayer can overcome this. E a nossa perseverança em oração pode ultrapassar essas dificuldades. Which is why it's essential if we want to see a breakthrough in the church, E é por isso que é essencial, se nós queremos ver um romper na igreja, that we all join in the battle in prayer. que todos nós nos juntemos em oração nesta batalha. So we'll only truly do this E nós só fazemos isto verdadeiramente if we have the right understanding of God and His love for us, e se tivermos o verdadeiro entendimento de Deus e do seu amor por nós. and an expectation and trust that He is answering us. E o entendimento e expectativa e o entendimento que Ele irá responder. This doesn't mean we always get what we want, Isso não quer dizer que nós vamos sempre ter aquilo que nós queremos, but that God will always answer. mas a certeza de que Deus irá sempre responder. And that's if we make time to listen, E isso é porque quando nós tiramos tempo para ouvir and during our waiting time have an expectation that God will speak. e durante o tempo de oração, durante o tempo de espera, ter a expectativa que Deus irá falar. So what I'm saying is, following on from our look at prayer in the conference, Então o que eu estou a dizer durante aquele tempo, following on from our look at prayer. ok. Seguindo na sequência daquilo que ouvimos na conferência, Prayer is vital. a oração é vital. It's our connection to our Lord and Chief. É a conexão com o nosso Senhor, chefe e Senhor. If we're not connected to the commander, Então se nós não estamos conectados ao comandante, ao chefe, we as infantry are just wandering aimlessly about. nós enquanto infantaria vamos desobedecer naturalmente. So it's in our interest as a church Então é do nosso interesse enquanto igreja, and individuals também enquanto indivíduos, to develop our prayer life. desenvolver a nossa vida de oração. And like I said, the devil will do his best to discourage you. E como eu digo, Deus irá fazer o seu melhor para desencorajar. I don't know if you feel overwhelmed sometimes with all these messages and all the things that pops up. Eu não sei se vocês se sentem bem com todas essas mensagens, com todas as coisas que sobressaem. We have more communication than ever, Nós temos mais comunicação do que alguma vez tivemos, but I think we have less communication with God than ever. mas nós temos menos comunicação com Deus do que antes. I'm old enough to look back at what it was like when I was young. Eu sou Amen. velho o suficiente para olhar para trás e lembrar-me de como eram. So God is struggling to get through. Deus luta para olhar adiante. Talking with Father is not a discipline, Falar com o pai não é uma disciplina, it's talking to Dad. é falar com o pai, But we need to be disciplined about it, mas nós temos de ser disciplinados to find a space in our lives to hear His replies. temos de ser disciplinados para encontrar espaço nas nossas vidas para ouvir a sua voz, as suas respostas. So we've seen in the stories Então nós vemos nas histórias that we are invited to bother God at any time of day or night. que nós somos convidados a incomodar Deus, não importa a hora de dia ou de noite. He's not worried, He doesn't do time. Ele não se importa porque Ele não tem tempo. We're also encouraged to be bold and passionate. Nós somos também encorajados a ser ousados e apaixonados. Even if we're making requests for ourselves, we must have a passion there. Mesmo quando nós fazemos pedidos para nós próprios, nós temos que ser apaixonados nisso. And that we should always persevere in our prayers, E nós temos sempre que perseverar nas nossas orações. not give up. Não desistir. And we're always encouraged to come boldly into God's presence E ser ousados a chegar-nos à presença de Deus. and to talk to Him as our friend, E falar com os nossos amigos, com Ele como nosso amigo, a father, como um pai,
To trust that He always has our best interest at heart. Sorry. Always our best interest. Ok, porque Ele terá sempre o melhor interesse para nós. To share with Him what matters most to us. Para partilhar com Ele aquilo que importa para nós. To help us E para nos ajudar in all our em situations. todas as nossas situações. Amen? Amém? Thank you. Good.